Bom, olá pessoal, tudo bem? Demorou, mas saiu o vídeo. Por que demorou esse vídeo? Porque é um vídeo muito sério, tá pessoal? É um vídeo que mudou assim, muito a minha vida também. Confesso que fiquei 3 dias assim, refletindo e pensando no vídeo, que é sobre o estudo da árvore da vida e o árvore do conhecimento. O que esse estudo quer dizer? O que é a árvore da vida? O que é a árvore do conhecimento? A árvore da vida que é representada como duas pessoas, mas a Bíblia não descreve muito bem, né? Ela tem que ter um entendimento. E é isso que muitas pessoas desistem de ler a Bíblia. Porque falam assim, eu não consigo entender a Bíblia, porque eu tento ler a Bíblia e não entendo nada. Eu também não entendia, pessoal. Confesso também que 5 anos atrás eu não entendia como que era a Bíblia, como que ela funcionava. Tem pessoas que até assim falam, a Bíblia tem muita mentira. Sim, confesso, a Bíblia tem algumas misturas assim, que chamamos de fermento, né? Mas são acréscimos que foram colocados dentro da Bíblia. E aqui, pessoal, nesse vídeo eu não vou estar falando de religião, tá, pessoal? Não vou estar discriminando religião, respeito, porque a fé é individual, a salvação é individual. O que eu quero passar aqui nesse vídeo, pessoal, é algo assim, de um estudo que eu fiz, né? Estou fazendo há 5 anos, que eu estou me dedicando a isso. Mudei muito. A Bíblia fala que a gente tem que morrer para o velho homem para nascer o novo homem. Então eu acredito que o velho Paulo morreu e o novo Paulo está nascendo. Esse momento é agora. E em relação ao vídeo, pessoal, quem está bem mais próximo assim, próximo da minha vida, do meu ciclo de vida, que é o meu irmão, minha irmã e algumas outras pessoas, sabe o quanto eu tentei fazer esse vídeo já há mais de um ano. Quem lembra, eu coloquei um vídeo no YouTube lá atrás, logo quando iniciou a pandemia, falando sobre o CV-19, que não ia parar por ali, né? Mas agora as pessoas estão assim, falando, legal, tá tirando, né, a máscara do rosto, legal, bacana, fico feliz, até porque eu não usava muito mesmo, né? Achar aquilo lá pra mim, minha opinião, meu entendimento, nada adiantava. Mas agora o governo decidiu liberar. Mas eu não vou falar disso aqui também, tá, pessoal? Porque senão vai ficar muito longo o vídeo. O estudo é sobre isso daqui. Estudo é sobre a Bíblia, tá, pessoal? Essa é a minha Bíblia de estudo. Então tudo que eu falar aqui também vai ser tirado da Bíblia, então as provas são da Bíblia, tá, pessoal? E dentro desses 5 anos que eu estudei, eu entendi que a gente tem que entender a Bíblia e tem que entender a história do passado. Que passado? Esse estudo vai iniciar lá em Adão e Eva, no cair do homem, quando o homem caiu no jardim. Então algumas pessoas, alguns estudos aí falam que o cair do homem foi lá nos céus, né? Quando foi expulso do paraíso, lá do céu, mas a Bíblia nos fala que o cair do homem foi na época de Adão. Então, aqui para a gente entender um pouco isso daqui, a gente tem que começar a entender um pouco mais da Bíblia. E o que é esse estudo então, Paulo? O estudo ele quer dizer que o nosso corpo carnal ele ainda tem a natureza de Satanás. Nossa, pode ser complicado dizer uma coisa dessa, alguém vai ficar em choque, falar assim, nossa, realmente agora o Paulo está louco. Mas eu vou provar na Bíblia para vocês que o nosso corpo ainda rege a natureza de Satanás, desde o cair do homem. E a Bíblia fala também que o corpo humano, nosso corpo, ele tem 3 partes, o espírito, a alma e o corpo que é o carnal. O corpo carnal, a alma e o espírito. O espírito é onde habita o Criador, Yahweh, que é a nossa consciência. A nossa mente habita a alma. E o nosso corpo carnal é onde habita a raiz, a natureza de Satanás. Eu vou provar isso para vocês na Bíblia, tá, pessoal? Mas antes eu vou dizer para vocês o que é a árvore da vida e o que é a árvore do conhecimento, para chegar nessa parte do corpo. Para mostrar para vocês que esse desejo que a gente sente do corpo, que é aquele desejo carnal que as pessoas falam, né? Nossa, eu desejo de certas coisas, eu vou mostrar para você que isso é desejo carnal de Satanás. Que tudo isso que a gente vive no mundo é desejo da carne, é desejo de Satanás e não é o desejo nosso. Então, com certeza alguém já deve ter pensado assim, eu queria fazer academia, mas meu corpo quer, mas minha mente parece que não vai. Ou assim, se minha mente quer fazer alguma coisa, mas parece que meu corpo não quer ir. Isso quer dizer que é o espírito e a carne lutando. Lembrando que o apóstolo Paulo, em Efésios 6,12, ele fala que a nossa luta não são contra pessoas, são contra a carne, são contra espíritos principados. Então por isso assim, pessoal, nós estamos vivendo assim, eu, Paulo,
acredito que nós estamos vivendo no tempo do arrependimento, no tempo do perdão, e não mais no tempo da prosperidade, não mais no tempo de buscar bens materiais. Esse Paulo entendimento, tá? Então nós estamos vivendo no tempo de Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, tudo está acontecendo conforme o seu tempo, conforme a cronologia do Criador. E nós estamos querendo, vocês não acreditem, pessoal, nós somos da geração do fim. Isso tem a ciência já está comprovando também, tem provas científicas que pode acontecer um advento agora em 2022 e um em 2029. Não sei se vocês já ouviram falar da Agenda dos 2030 da ONU. Então, tem muito a ver com isso que está acontecendo na Bíblia, o que está acontecendo no plano da nossa Terra, pessoal. Se vocês não enxergarem, se vocês não conseguirem enxergar ainda, pessoal, tentem enxergar, pede os olhos do Criador, os olhos do Espírito Santo para que abra os olhos de vocês, pessoal, para vocês compreenderem. Já está tendo fome, essa guerra que está acontecendo lá no Ocidente, Rússia e Ucrânia, isso aí também já é um predito da Bíblia, que é a guerra de Gog e Magog. Essas doenças que estão vindo aí, pessoal, não quero ser otimista, mas isso não vai acabar, isso é só o início, pessoal, de uma coisa que está para vir. Se você ainda não percebeu, pessoal, peço que vocês leiam mais a Bíblia, orem mais. Eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue trazer a nossa mente para o lado do Espírito, pois hoje a nossa mente está mais pelo lado carnal. Então, sabe aquela dúvida, um exemplo bem simples, aqueles no filme, eles colocam duas figurinhas assim, uma do lado do outro. Então, é a mente e o Espírito. O Espírito está lutando contra a carne está lutando com o Espírito. Paulo fala que o desejo da carne é contra o desejo do Espírito, e o desejo do Espírito é contra o desejo da carne. Então, pessoal, essa é uma briga que a gente está tendo todos os dias. Então a minha briga não é com você, não é com o vizinho, não é com o chefe do trabalho, não é com ninguém, pessoal. A gente tem que chegar que a nossa luta é contra nós mesmos, contra o eu que nós vivemos dentro de nós. Então essa luta, ela é verdadeira, pessoal. Isso existe. É aquele negócio que os psicólogos falam, que é a sua consciência e o seu subconsciente falando com você. Mas falando lá do espiritual, lá da fé, é o Espírito do Criador lutando contra o corpo, e nós estamos aqui no meio, na mente, sempre em dúvida, será que eu faço, será que eu vou, será que eu não vou? Então vamos lá, pessoal, vamos iniciar o estudo. Vou iniciar o estudo com Gênesis 2:9, porque lá que fala quando o Criador colocou essas duas árvores no Jardim do Éden, e descrevendo que essas duas árvores são as duas árvores mais lindas que tem no Jardim do Éden. A Bíblia descreve que existiam outras árvores no jardim, mas que essas duas elas se destacavam, eram as mais bonitas e as mais glamourosas do jardim. O Eterno Yahweh fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Então, em Gênesis 2:9 fala que o Criador, no Jardim do Éden, colocou duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Então, pessoal, o que algumas denominações ou alguns líderes religiosos não falam é o que essas duas árvores representam: duas pessoas, dois seres. Uma representa Yahusha, o Salvador, e a outra representa Satanás, a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Adão e Eva, quando caiu do jardim, Eva comeu do fruto da árvore do conhecimento, a árvore do bem e do mal, quando ela foi ludibriada pela serpente. O que é ludibriada? Ela foi enganada pela serpente. Paulo, mas como que eu sei que a árvore do conhecimento do bem e do mal é Satanás? A Bíblia também nos diz, a Bíblia também nos descreve isso. A árvore da vida, sendo a árvore do Salvador, é a árvore que transborda a vida. Se Adão e Eva tivessem comido do fruto da árvore da vida, que é o Salvador, que é Yahusha, que para vocês ainda é Jesus,
Adão e Eva estariam no paraíso ainda e talvez nossas gerações iam ser totalmente diferentes. Mas como nós sabemos que a Bíblia diz que a serpente era a mais astuta no meio de todas, o que era astuto, né? É aquela que sai fácil de qualquer assunto. Então, é uma pessoa que se está apertada em algum tipo de assunto, ela consegue sair facilmente. Então, é isso que a Bíblia diz sobre a serpente. Serpente a gente sabe que é Satanás. Quem conhece um pouco mais da Bíblia sabe que quando fala assim serpente se retrata Satanás, o diabo. Então, assim, Satanás encarnou na serpente conseguiu fazer que Eva comesse do fruto dessa árvore do conhecimento, onde a Eva e Adão descobriram o bem e o mal. O que tinha dentro desse bem e mal? Sexo, mentira, paganismo, contendas, tudo que é de conhecimento que hoje nós sabemos que é de bem e mal, que a gente acha que é discernimento, que a gente sabe que é livre-arbítrio, foi adquirido dessa árvore do conhecimento quando Satanás entrou na serpente, fez com que Eva comesse desse fruto. Mas antes a gente tem que entender que Satanás, como que ele chegou a cair no jardim, como se ele se transformou numa árvore. A Bíblia nos fala que o Satanás era Lúcifer, né? Era um anjo de luz, um anjo muito bonito. A Bíblia descreve que ele era um anjo muito bonito, charmoso, ele tinha um poder, ele tinha a patente de querubim. Quem não sabe, querubim é uma patente acima dos anjos, então ele era um anjo muito poderoso mesmo lá nos céus. Só que ele deixou entrar a maldade, deixou entrar a escuridão. Tinha uma parte no céu que, isso não está na Bíblia, tá pessoal? Isso em livros apócrifos, são livros que foram retirados da Bíblia, que nos contam. O que é livros apócrifos? Né? São livros que não foram aceitos pela Igreja Católica. Para quem não sabe, a Bíblia foi montada pela Igreja Católica há 1400 anos atrás, lá no Concílio de Nicéia, pelo Império Constantino. Quando o Império Constantino juntou lá os papas e falou assim, olha, precisamos montar aqui alguma coisa para conseguir doutrinar as pessoas. Então, a Bíblia é um aglomerado de livros, em latim, traduzindo, né? Biblioteca, Bíblia significa biblioteca a gente sabe que é um aglomerado de livros, e assim se transformam na Bíblia, que hoje sabemos que a Bíblia é composta por vários livros, do Velho Testamento até o Novo Testamento. Então, a Bíblia ela nos conta que Adão e Eva, quando caiu do jardim do Éden, comendo o fruto do conhecimento, ela adquiriu tudo que é de ruim, tudo que é de mal. E Satanás veio para o jardim do Éden em forma de árvore. Que forma de árvore que é? Conforme Gênesis 2:9, o Criador nos fala que eram de frutos deliciosos, esplêndido. Em Ezequiel 31, a gente sabe que a árvore do conhecimento ela é comparada a Satanás, que em Ezequiel 31 ele fala que na guerra de Assíria, ele compara a Síria a árvore. Então eu vou ler aqui para vocês Ezequiel 31, 9, para vocês entenderem aqui. Quem é comparável a você em grandeza? Veja a poderosa Assíria, que antes era como um cedro do Líbano, como lindos ramos que davam muito sombra, e cujo topo alcançava as nuvens. Fontes profundas o regavam e o faziam crescer e ficar viçoso. A água corria à sua volta, como um rio, e fluía para todas as árvores do campo, e levou-se acima de todas as árvores que havia ao seu redor. Cresceu e deu ramos longos e espessos, pela fartura de água em suas raízes. As aves se aninhavam em seus ramos, e os animais selvagens davam crias às suas sombras. Todas as grandes nações do mundo viviam sob seus galhos. Era forte e belo, com ramos amplos que se espalhavam, pois suas raízes eram profundas e chegavam às fontes de águas. Nenhum outro cedro no jardim de Al se comparava a ele. Nenhum cipreste tinha ramos como o dele. Nenhum plátano tinha galhos semelhantes. Nenhuma árvore do jardim de Al era tão bela quanto ele.
Fiz esse cedro tão lindo e lhe dei folhagem tão magnífica, que ele era motivo de inveja de todas as árvores do Éden, o jardim ideal. O que está querendo dizer aqui? Como eu disse, Lúcifer, né, Satanás, como ele é conhecido aqui agora, vou colocar uma imagem aí de como é Satanás agora, como é Lúcifer, como ele é conhecido aqui no nosso meio, e como é comparado ele com a árvore do conhecimento como ele, fala que a Bíblia nos fala em os livros apóstolos que Lúcifer era o anjo de luz mais belo, mais bonito, era assim, acima de todos os anjos, né? Ele era o querubim. E aqui ele descreve aqui, comparando a Síria, que a Síria era uma poderosa nação antigamente, né, nos tempos antigos, é uma poderosa nação que estava levando seus ramos, que quer dizer que eles estavam conquistando cada vez mais território. Foi comparado a essa árvore do conhecimento da vida, porque a árvore do conhecimento da vida no jardim era mais bela, todos os pássaros queriam sentar nela, todos os pássaros queriam ir nela, por tão bela que era essa árvore. Então quando Lúcifer caiu do céu, ele caiu na terra, transformando-se assim numa árvore, porque a gente tem que entender que Satanás ele não é físico, ele é espiritual, ele não é visível, entendeu? Então a árvore representa Lúcifer, mas não mostrando que Lúcifer veio e caiu em formato de uma árvore. Lúcifer ele é espiritual, certo? Então bem, onde mais fala que a árvore do conhecimento é comparada com Satanás? Aqui Ezequiel 28, vamos lá para Ezequiel 28:15. Era irrepreensível em tudo o que fazia, desde o dia que foi criado, até que se achou maldade em você. Seu rico comércio o levou à violência e você o pecou. Por isso o bani em desonra do monte Dial, o monte santo, e eu o expulsei, ó querubim guardião, de seu lugar entre as pedras cintilantes. Seu coração se encheu de orgulho por causa de sua beleza. Sua sabedoria se corrompeu por causa de seu esplendor. Por isso o atirei à terra e os pus ao olhar dos reis. Você profanou seus santuários com seus muitos pecados e seu comércio desonesto. Por isso fiz sair de dentro de você um fogo que o consumiu. Aqui, pessoal, está dizendo que o Eterno expulsou o anjo querubim. Aqui está dizendo quanto ele era bonito, tinha orgulho lá. Então ele foi expulso na terra, se transformando então na árvore do conhecimento. Agora, como que eu sei, pessoal, que a árvore da vida é Yahusha, que é a árvore da salvação, que é a árvore da vida? Como que eu sei? Pessoal, o Antigo Testamento ele é a sombra do que vier do Novo Testamento. Então, tudo que aconteceu no Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento. Então, é como se fosse uma história que viesse de geração em geração, passando em anos, tá, pessoal? 400 anos, em 600 anos. Então, isso aqui foi a primeira forma do Espírito do Cordeiro, do Salvador, na Terra. Então, foi a primeira vez que se tem na Bíblia que o Salvador veio na Terra. Essa foi a primeira vez. Como eu sei que foi a segunda vez que ele foi representado? Foi quando o Criador matou um cordeiro, foi a primeira morte aqui no Jardim do Éden, na Terra. Quando o Criador matou um cordeiro para cobrir Eva e Adão, porque eles estavam nus. Então, o cordeiro representa o Salvador. Então, sempre quando fala de cordeiro na Bíblia, está falando do Salvador muitas vezes, porque o Salvador vem em forma de cordeiro. E em Apocalipse, eu não sei se agora Apocalipse 3 ou 17, fala que eu era manso como um cordeiro. Eu não sabia que eles estavam me levando para um abatedouro. Então, o próprio Salvador, ele falava que ele era um cordeiro. Então, aqui ele veio como uma primeira vez, a segunda vez ele veio representando assim, figurativamente falando que o Criador matou um cordeiro, representando que aquele cordeiro era o seu filho, dizendo que lá na frente, no Novo Testamento, dizendo que lá na frente ele ia enviar seu filho aqui na terra, em forma de um humano, com seu espírito, para que o cordeiro fosse crucificado na cruz, no madeiro, levando todo o nosso pecado, pessoal. Então isso é muito sério, isso é muito grave. Eu não ia estar fazendo esse vídeo mexendo com esse tipo de situação, porque é uma situação assim, muito séria mesmo,
Quem me conhece sabe que eu mudei muito, então assim, eu morri o velho Paulo para nascer o novo Paulo. Não estou aqui para mudar a opinião, como eu já disse, de ninguém, falar, converter a ninguém, mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que a coisa aqui é muito séria, tá pessoal? O nosso corpo, ele tem os desejos próprios. O que eu quero mostrar aqui para vocês é como que a gente pode conseguir controlar os desejos do nosso corpo e buscar uma salvação do nosso espírito, da nossa alma, porque a Bíblia fala que o Criador, ele quer a salvação da alma de todo mundo, pessoal. Então, esse foi o intuito de eu fazer o vídeo, pessoal. Porque toda vez que eu penso nos meus irmãos, na minha família, nos meus amigos, nos meus conhecidos, eu sempre senti um aperto no coração, eu sempre senti um amargura no coração quando eu pensava nessas pessoas, em todo mundo, porque em saber que algo está para acontecer muito forte e algo está para vir. E a elite, pessoal, quando eu falo elite, é o pessoal topo do sistema, o pessoal que tem muito dinheiro, o pessoal que tem muita grana. Eu estou olhando meio assim, pessoal, porque eu estou olhando pro microfone, eu tenho que olhar para o centro da câmera, que é o primeiro vídeo que eu estou fazendo, então eu estou meio sem graça ainda. Então, pessoal, a elite do topo, o pessoal que manda os bancos, FMI, Banco Central, que são as 13 famílias, que está no topo da pirâmide, nós, pessoal, nós estamos aqui, ó, embaixo da pirâmide, nós somos os operários que alimentam um sistema que está aqui no meio, que é o sistema político e religioso, que alimenta a pirâmide, que é o topo da pirâmide, que são os donos do Banco Central, petróleo, enfim. Tá? Isso é uma questão de outro vídeo também, tá? Esse pessoal que está lá em cima, no topo da pirâmide, eles sabem, pessoal, que está por vir, eles sabem o que está acontecendo, eles detêm toda a verdade, pessoal, porque a gente não pode esquecer que a gente herdou essa terra já dessas pessoas. Então tudo que a gente já está vendo aqui já é coisa que herdamos, então a gente não criou nada, a gente não sabe o que é verdade. Então esses caras que vêm de gerações antigas, eles detêm muito conhecimento, eles detêm muita verdade. O Vaticano tem muito artigo histórico lá, pessoal, porque se sair esses artigos lá de dentro, vai mudar a história da humanidade. Mas algumas coisas estão saindo aos poucos, porque a Bíblia fala que nos fins dos tempos, tudo que era oculto, tudo que estava feito escondido por trás da cortina, no fim dos tempos seria revelado. Como assim que ia ser revelado? Por causa do celular, pessoal. O celular abriu uma rede, abriu uma opção, lógico, tem coisas assim que são mentiras e tem coisas que são verdades. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que ter o discernimento, conhecimento para você saber o que é bom e o que é ruim. Então detenha o que é bom e tira o que é ruim para você. Então a Bíblia descreve muito assim, que nos fins do tempo tudo ia ser revelado, tudo ia começar a ser trazido para a luz. Por quê? Porque o celular nos dá isso daí, a televisão nos dá isso daí. Por mais que eu não assista televisão, por mais que eu acho que a mídia é mentirosa, manipula muito a mente das pessoas, manipula demais as informações, tanto mídia a digital quanto a mídia que é a sintônica, que é as televisões. Demais. É muita mentira ali. Então tem que tomar muito cuidado mesmo. Então assim, pessoal, eu fazia um ano que eu estava pensando em fazer esse vídeo, um ano que eu estava tentando fazer esse vídeo, mas algo sempre falava assim, não vai fazer esse vídeo agora, vai ter um momento certo, que você vai ter o estudo certo, a palavra certa para você mandar no momento certo. Tudo é no seu tempo do Criador, pessoal. Uma coisa que eu aprendi muito assim nesses 5 anos aqui. Tudo é no seu tempo. Nada adianta a gente querer ficar ansioso pelo dia de amanhã, nada a gente ficar ansioso pelo que vai acontecer semana que vem, sendo que a gente não sabe nem o que vai acontecer hoje, agora, nesse momento. Então, pessoal, eu senti nessa necessidade de fazer e de um tempo pra cá isso aí aumentou pra mim ainda mais com as coisas que estão acontecendo, ainda mais com as coisas que tá aí nos nossos olhos, a gente não... Vou pegar uma água aqui, pessoal. A gente só não sei, pessoal, só não enxerga quem não quer. Só não enxerga quem não quer o que está acontecendo. A economia ela vai ficar nessa estagnação, subindo e descendo, nessa sumiu a palavra, mas essa vortalidade aí, né? Fica volátil, né? Fica volátil, sobe e desce. Porque a tendência é quebrar a economia. A Bíblia fala que no fim do tempo a economia ela vai ser quebrada,
haverá fome, haverá guerra, rumores de guerra, essas coisas que estão acontecendo aí lá é só, assim, minha visão, tá, pessoal? É só infelizmente está morrendo muitas pessoas, né? Infelizmente está acontecendo muita morte nessa guerra, mas tudo isso a Bíblia fala assim que o Criador permite para que as coisas aconteçam, para que o ser humano consiga buscar a sua redenção. Ele permite, pessoal, ele permite isso. A Bíblia descreve que ele está permitindo isso. As pessoas clamam e falam, por que o Criador permite isso? Porque a natureza de Satanás está no nosso corpo, pessoal. É por isso que enquanto a gente não conseguir matar a nossa carne, enxergar que o problema está em nós mesmos, e não no nosso todo, e a gente começar a fazer um coletivo de ajudar uns aos outros, amar o próximo, perdoar, pessoal. Nós temos, como eu disse, a gente está vivendo um tempo de perdão. Vamos perdoar, pessoal. Se você tem algum rancor, perdoa. Se você se arrepende de verdade, porque a Bíblia fala que o Criador nos ouve com o coração quebrantado, o coração destruído. Como que é isso, pessoal? Aquele momento que você já não aguenta mais nada, seu coração já não sabe mais o que faz, sua mente não sabe mais o que faz. É esse momento que ele precisa de você, ouvir você. A Bíblia fala que em Mateus, a melhor forma de você orar é você fechar a porta do seu quarto e orar em secreto, porque ele ouve nós em secreto. Por que ele ouve em secreto? Porque ele está toda hora ao nosso redor, ele está em todo o nosso momento, ele está em nossa volta, porque a gente não enxerga. É isso que o ser humano não consegue ver. A gente olha com os olhos carnal, mas a gente tem que olhar pelo lado espiritual. E quando a gente olha no lado espiritual, a gente consegue ver que ele está assim todos os dias do nosso lado. Por mais que a gente faça coisas erradas, ele nos ama, pessoal. Ele nos ama de verdade. Isso eu provo para vocês, de verdade. Então, continuando aqui, pessoal, o estudo. Então, falando que aqui a árvore da vida é Yahusha, em Cantares 2:3-5, lá ele compara Yahusha, não, Jesus, como uma macieira. Uma macieira que dá os seus frutos belos e gostosos. E em Gênesis fala também que Yahusha é a árvore da videira, a árvore da vida. Em 3:22-24 fala que Yahusha também é a nossa árvore da vida. Bom, pessoal, dando uma continuidade aqui, agora que a gente entendeu que a árvore da vida é o Salvador, é Yahusha, que ele veio na primeira forma, em representatividade, figurativamente falando, numa árvore, e que Satanás, ao cair do céu, foi expulso do paraíso, ele caiu, não falando em forma espiritualmente, mas em uma forma de árvore, a árvore do conhecimento da vida, no qual o seu fruto transformou o nosso corpo. Satanás incorporou numa serpente e ludibriou Eva, manipulou Eva, conseguiu enganar Eva, falando que esse fruto daria tudo o que eles gostariam de saber, até mesmo a que o Criador tinha. E aí, Eva comeu, Adão também comeu, caiu em pecado. Bom, como agora sim eu sei que Satanás, nós temos a raiz de Satanás, como que eu sei que Satanás ainda está no nosso corpo? A Bíblia fala que, Davi fala assim, que minha mãe me concebeu em pecado. Então assim, todo ser humano que nasce através de sexo, que tem contato com o sangue, pessoal, já nasce em pecado. Por isso que a gente faz o batismo e imersão, mas não esse que é doutrinado dentro de religião, tá, pessoal? Isso aí também eu não vou explicar, é uma outra coisa também, o que é esse batismo pregado dentro da religião. É uma outra história, um outro conteúdo muito forte também. Então a Bíblia fala que a gente nasce em pecado e a gente tem que emergir. Tem uma parte que o Salvador fala, Yahusha fala com um líder de uma terra, agora que eu não vou lembrar, ele fala assim que, numa conversa, ele fala assim que ele tinha que morrer para nascer de novo. Aí ele não entende, ele fala assim, mas como que a gente tem que voltar no ventre de nossa mulher, não, no ventre de nossa mãe, sendo que nós já somos velhos? Ele não entendeu que essa parábola, ele não estava falando que é para nós voltar no ventre de nossa mãe após ser adulto. Yahusha falou que quando a gente tem que morrer para nascer de novo, é que a gente tem que se batizar de verdade dentro do estudo que é feito, né, que a Bíblia nos faz de verdade mesmo, e para nascer de novo e morrer para as coisas velhas. O que é morrer para as coisas velhas? É não fazer coisas que a gente fazia de carnal, os desejos da carne. Eu tenho um desejo de beber, nossa, que vontade de beber. Isso não é um desejo do espírito, isso é o desejo da carne. Eu tenho vontade de ver um conteúdo sexual.
Nossa, isso não é desejo do Espírito, isso é desejo da sua carne. Então é isso que a gente sempre fica brigando. Aí fica uma coisa assim na sua cabeça, não vê isso não é legal, isso não é legal. É o Espírito retratando com você e a sua carne falando assim, não, eu vou dar uma vida, eu vou dar uma olhadinha só, não tem nada a ver. E seu Espírito lá falando, não faça isso, não faça isso. Se você tiver maturidade espiritual, se você tiver um caráter, coisa que eu lá atrás, 5 anos atrás eu não tinha. Se eu tivesse isso, se eu tivesse aprendido isso, se eu tivesse adquirido isso, acho que talvez minha vida tinha mudado literalmente ainda mais, pessoal. Mas tudo, como eu disse, é no seu tempo, no seu momento certo. Então é assim, pessoal, é a nossa carne, nosso espírito brigando a todo momento. Nossa carne, nosso espírito brigando a todo momento. O desejo da carne é o desejo de Satanás. Então vamos lá, pessoal. Então eu vou mostrar para vocês que Satanás ainda está aqui no nosso corpo e que o nosso corpo é composto por 3 partes: carne, alma e espírito. Aonde que está isso? Está em Tessalonicenses 5:23. Então eu vou ler aqui, ó. E agora que ao da paz o torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Yahshua, o Salvador. Aquele que os chama fará isso acontecer, pois é fiel. Então aqui ele está dizendo que o nosso corpo é composto por 3 partes. Então essa parte aqui do Tessalonicenses 5:23 fala que Yahweh nos abençoou em corpo, alma e espírito. Agora falando em lado científico, falando em lado mundano. Quando você vai num psicólogo, quando você vai fazer um tratamento, ele nos fala que a gente tem que cuidar das nossas condições física e mental, certo? E é mesmo alguns psicólogos falam do espiritual. Mas eles não têm assim, olha, eles têm o estudo, o científico deles, o estudo gradual deles, eu não discordo, eu não tiro o mérito de estudo deles, mas aqui o meu estudo é bíblico, tá, pessoal? Mas que também tem uma ligação com a psicologia. Os psicólogos falam que a gente tem que cuidar do corpo, mente, do corpo, alma e espírito, né? Como que a gente cuida do nosso corpo? Falando no corpo, nossa visão mundana, as pessoas cuidam com exercício, caminhada, alimentação saudável, vai no médico, toma as drogas farmacêuticas e vai cuidando do corpo. A alma e o espírito a gente cuida como? Muitas pessoas gostam de ficar sozinho, ler um livro, fazer uma caminhada, e outras gostam de ficar em oração. O mais ideal para que a gente consiga se alinhar e abrir a nossa mente, pessoal, é alinhar a nossa alma com o nosso espírito. De que forma, pessoal? Fazendo oração, orando, pessoal, orando e jejuando. Tem pessoas que não sabem o que é jejuar. Eu vou dar uma explicada depois do que é fazer jejuar, tá, pessoal? Bem simples também, bem rápido. Bom, agora eu vou mostrar na Bíblia que o nosso corpo tem as vontades, tá? As vontades próprias. Isso aí o apóstolo Paulo, eles não falam em Romanos 7:20, tá? Então vamos lá, Romanos 7:20. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que havia em mim. Assim descobri esta lei. Esse é o apóstolo Paulo falando, tá? Em Romanos. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, que é o bem, percebo que o mal está presente em mim. Então, repetindo aqui de novo. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Então, toda vez que o apóstolo Paulo quer fazer o bem, o mal tenta atrapalhar, tenta de alguma forma interferir na sua vida. De que forma? Pensamentos negativos. Não vai dar certo, não vamos lá porque não vamos lá que não vai dar certo. Não, acho que não vai dar certo. É o tal do pessimismo. Aí Paulo continua: amo a lei de Yahweh de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim
que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Quem vai libertar esse corpo carnal de Satanás? Quem que vai fazer essa libertação? Nossa, pessoal, quem? Tá, aqui tem a resposta em Romanos. Yahshua, nosso Salvador. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Yahweh. Na minha mente, pessoal, na minha mente, no meu coração, de verdade, pessoal, estou falando isso de verdade para vocês, não é? Parece essa passagem aqui é muito forte. De verdade, eu tento fazer a lei do Criador, eu tento de verdade, de mente e coração, mas é difícil, pessoal, é difícil, falo para vocês, é muito difícil, mas a gente não pode perder a nossa fé. Mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. O que é a natureza humana? Satanás, quando entrou no corpo de Eva, ele misturou a natureza de Satanás com a natureza humana, pessoal. Então vamos lá. Adão, quando comeu o fruto tem uma semente, certo, pessoal? Na Bíblia ele descreve como uma maçã, a gente conhece como a maçã. Vamos ver, imaginar que Adão comeu a maçã e a semente entrou no corpo de Adão e raizou. Lembrando que a semente aqui é da árvore do conhecimento da vida. Como que raizou por uma semente? Aqui, Adão e Eva não tinham caído em pecado. Aqui ainda, Adão e Eva não sabiam o que era a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Então aqui, Adão e Eva não sabiam o que era nada ainda, até que comeu a árvore da maçã, a árvore do conhecimento. E aí, a natureza de Satanás entrou no corpo de Adão e Eva, enraizando todo o bem e o mal, o conhecimento, a natureza de Satanás. Porque o homem é feito de pó, de terra. E nós sabemos que uma semente semeada na terra, ela semeia. E como Adão e Eva ainda não tinham a maldade, não tinham o bem, o sangue de Adão e Eva era puro, sem contaminação. Por que eu estou falando que o sangue era puro, sangue puro, pessoal? Porque quando Adão comeu essa árvore, contaminou o corpo. Se Adão e Eva tivessem comido o fruto do conhecimento da vida, que é Yahshua, o Salvador, o Espírito de Yahshua ia inundar o corpo de Adão e Eva, enraizar vida no corpo deles. Mas como eles foram pelo lado do conhecimento, Satanás enraizou a sua vida, sua natureza no corpo humano. E desde então, o ser humano nasce em pecado. A Bíblia fala também que uma gota de esperma que cai no lençol, ela contamina todo o lençol, e a pessoa que encostar naquele esperma, ela fica contaminada pelo dia todo até que se lave, pessoal. Olha só como que é forte, como o Criador é poderoso. Cientistas descobriram que o sangue que há no esperma há mais vida que o sangue que corre no nosso corpo. Olha só, pessoal, então o nosso esperma do homem contém sangue. E esse sangue é o sangue que está contaminando por causa do conhecimento. Paulo, isso é loucura, isso é loucura. Por isso que eu falo, pessoal, tem que ter mente aberta, tem que entender um pouco da Bíblia, para que vocês consigam enxergar que quando Adão e Eva comeu o fruto proibido, Satanás introduziu sua semente do mal, a sua raiz, a sua natureza no corpo. Certo? Então, vamos lá, pessoal. Aqui, o corpo carnal. Como que eu sei que Satanás está no nosso corpo carnal? Vamos lá, Gálatas 5. Gálatas 5 fala da circuncisão, que é para se livrar. Gálatas 5 fala que quando o pessoal estava lá no Egito, estava prestes a entrar a terra prometida pelo Criador, eles precisavam circuncisar o corpo. O que é circuncisar o corpo? É largar de tudo que é do mundo, pessoal, tudo que é desejo da carne. Então isso é circuncisar. O que é o desejo da carne? Tem pessoas que compram assim um carro e ainda continuam querendo o desejo de ter mais um outro carro, desejo de casa. Ah, não, mas quer dizer que agora eu não posso mais ter carro, não posso ter mais casa. Seja feliz e seja contente com o que tens. Primeiro buscai o reino do céu e todas essas coisas serão acrescentadas na sua vida. Ah, Paulo, mas por que tem gente que consegue?
Calma, tudo isso é explicativo, tá? Tudo isso é explicativo. Tem pessoas que conseguem, porque estudo, tem as oportunidades. Não, é outra coisa, tá, pessoal? É um outro estudo, mas vamos para outro caminho. Em Gálatas 5,16, fala dessa seguinte forma: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impede na direção contrária, aquela desejada pela natureza humana da carne. Então, por isso que a carne está com a natureza de Satanás, de geração em geração. Paulo, agora não posso fazer mais sexo então, porque se o filho nasce de pecado, é a única maneira de ser humano nascer agora é através do sexo. Então a Bíblia fala realmente que a gente tem que reproduzir. De que forma? Através do sexo. É a única maneira que a gente tem, porque foi a forma que Adão e Eva adquiriu em conhecimento e conhecimento. O sangue está contaminado? É contaminado. Por isso que nós precisamos fazer o batismo e imersão. Agora eu vou falar aqui, pessoal. O corpo ele tem a vontade própria e a nossa mente que está aqui, ela tenta fazer também o papel. Em Romanos 8,5, aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Então, eu vou ler aqui de novo, pessoal. Romanos 8,5. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. O que o ser humano mais pensa nessa terra, pessoal? Isso não é o desejo do humano, não é desejo carnal. A Bíblia fala que a gente não pode amar as duas coisas: o dinheiro e o Criador. As pessoas amam mais o dinheiro. Isso é viavelmente visível, pessoal. Que as pessoas se matam pelo dinheiro aí, ficam 12, 13 horas para trabalhando. Esquece família, esquece as outras obrigações, só pensando em conta. Mas porque sempre tem aquelas desculpas. Mas se eu não fizer isso, eu não tenho nada nessa vida. Se eu não fizer isso, então aí vive na vida de reclamação, de negatividade, porque se não conseguir pagar aquelas contas, sabe que vai vir cobrança, a pessoa não vai conseguir controlar o seu corpo carnal, e aí vai vir todos os desejos que Satanás quer, porque a negatividade, pessoal, alimenta ele, as reclamações alimenta ele, os xingamentos alimenta ele. Então, quanto mais vocês estiverem ocupados com as coisas do mundo, mais vocês vão estar alimentando o desejo da carne. Então, Netflix, HBO, futebol, videogame, essas coisas, pessoal, eu gostava de tudo isso, pessoal, mas eu percebi que isso aí só estava me alimentando o meu ego, o meu desejo da minha carne, enquanto eu estava perdendo, e minha alma sempre ficava tendendo aquilo. Me dava um desejo, minha alma ficava em dúvida, eu ia lá fazer o desejo da carne, enquanto o Espírito, eu sempre ouvi o Espírito, mas eu nunca entendi o que era. Falava, não vai, mas eu nunca escutava ele, escutava aqui, e realizava o desejo da carne. Então, Romanos 8,5 fala: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, coisas carnal, coisas do mundo. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de algo. Então vocês entenderam, pessoal? Se você deixar a natureza da carne controlar a mente, é porque Satanás está controlando o seu corpo e ele quer que sua mente faça a mesma coisa. E o Criador, ele não quer o corpo, o Criador não quer isso aqui é carnal, porque quando a gente morrer, isso aqui vai ficar aqui, pessoal. O que ele quer, o Criador quer, está aqui, é a alma. Por isso que ele fala assim, a Bíblia: orar para salvar todas as almas, porque o Espírito já foi ganhado. Quando que ganhou o Espírito? Foi quando o Salvador morreu na cruz por nós, quando lavou essa terra pelo seu sangue puro, pois ele foi o último homem, o 7º homem na terra, o último homem com sangue puro depois de Adão.
Quando Adão caiu no jardim, seu sangue foi contaminado, Adão foi transformado, Adão perdeu suas características quando ele foi feito pelo Criador. Ele perdeu. E suas gerações foram tendo a natureza de Satanás. Por isso que o Salvador não veio de sexo. Ele veio através de Maria, pelo Espírito puro, pelo seu sangue puro, para que Satanás também não tivesse controle sobre a carne, porque a carne é sob o domínio dele. Para vocês verem, pessoal, se você fala assim, Satanás não tem sob meu controle, tome cuidado, tá, pessoal? Nem o Salvador ousou desrespeitá-lo no deserto quando ele foi atentado. Nem anjo Gabriel, quando foi brigar com ele pelo corpo de Abraão, ousou desrespeitá-lo, só para ver como respeito que eles também, ser do Criador, não ousaram desrespeitar ele. Então, pessoal, como é sério essas coisas, pessoal. Tome cuidado, não ouse respeitar Satanás. Ele tem um domínio sobre o nosso corpo. Quando você achar que está tudo certo, vacilou com a mente, ele arrasta você para cá de novo. Leva você para os desejos da carne. Então, por isso que a gente tem que ficar ligado 100%, 24 horas no céu. Nossa, Paulo, toda hora tem que ficar. Não, ganhou um tempinho, começou a pensar coisas bobas, negativas, começou a pensar as coisas do céu. Clama no nome do Eterno, clama pelo nome de Yahweh e de Yahshua, seu Filho Salvador. Ele pede para a gente invocar o seu nome nas aflições. Pois a nossa mente tem que estar ligada no Espírito. Se a nossa mente estiver ligada no corpo, a gente está dando brechas para Satanás nos dominar. Então, o corpo nunca obedeceu às leis de Yahweh e nunca obedecerá. Então, pessoal, o Espírito Santo, ele habita na consciência. Então, quando você estiver um caminho assim de duas mãos e ficar naquela dúvida, pessoal, ouve a consciência, pessoal, ouve bastante a consciência. A sua alma sempre vai estar aqui. E analisa todo o ambiente antes de tomar ação, porque se for desejo da carne, ele vai te arrastar para cá. Certo, pessoal? Como eu sei que o Espírito do Criador está habitando em nosso espírito? Vamos lá. Em Gênesis 2,9 fala. Então, pessoal, depois se vocês quiserem dar uma lida lá, lê lá. Gênesis 2,9, Apocalipse 2,7, Zacarias 12,7, João 14,17, Mateus 26,41. Fala que o Criador, ele provém através do Espírito, não através da carne nem através da alma. O Criador, ele se comunica através do nosso espírito. Então, quando ele fala assim, antes mesmo de você nascer, eu já dei o sopro da vida. Esse sopro da vida que a Bíblia fala que o Criador dá quando a gente nasce, é um pouquinho do espírito do Criador que ele dá no nosso corpo, pessoal. Então, o nosso corpo, ele é de Satanás, esse corpo aqui não vale nada. O Criador não quer nada com esse corpo. Esse corpo ele só faz a gente pecado, faz só a gente errar mesmo. Então, o Criador está aqui, ele quer aqui, ó, porque a gente está aqui no meio dessa briga. Então, o Satanás está aqui, ó, Satanás está brigando aqui e o Criador está puxando para cá. Então, o Satanás está para cá, tentando puxar para cá, e o Criador está puxando a alma para cá. Então, é essa briga que a gente está tendo, pessoal. Como eu disse, o apóstolo Paulo fala que a nossa briga não é contra as pessoas, a nossa briga é contra a nossa carne. Nossa carne, a gente está sempre brigando contra a nossa carne. Pode perceber, pessoal, a gente está sempre contra a nossa carne. A gente está vivendo, pessoal, no tempo de arrependimento, de perdão. Eu não vim trazer prosperidade, falar que você vai ganhar casa, que você vai ficar rico. E outro, pessoal, também não quero dinheiro aqui, eu não quero palmas, eu não quero idolatria, eu não quero nada, pessoal. Se eu ganhar 2, 3 pessoas tendo essa visão de buscar mais o Criador, em espírito e alma, pessoal, eu estou muito feliz mesmo, de verdade mesmo. Então, todas essas passagens que eu falei, eu vou colocar aí também uma imagem aí, todas as passagens que eu coloquei, lê, dá uma lida nessas passagens, se vocês não entenderem, pessoal, quem quiser, manda uma mensagem para mim, eu explico melhor. Quem não conseguir entender a Bíblia, pessoal, porque eu sei que muita gente lê a Bíblia e não consegue entender, quem quiser, eu posso ajudar, tá, a entender também um pouco mais a Bíblia. Eu não sei muito também, tá, pessoal? O que eu fiz? Eu fui basear em outras pessoas que têm entendimento muito maior e em espírito. E isso, pessoal, é um dom do Criador. Então veio naturalmente, pessoal. Eu não fui correndo muito atrás, naturalmente foi vindo as informações para mim, eu fui absorvendo, o coração foi absorvendo e essa mensagem foi
se transformando. Então vamos lá, pessoal. Então, ao comer o fruto lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, ela semeou a natureza de Satanás em seu corpo, através da semente de Satanás. E assim, a raiz do mal introduzida no nosso corpo foi passada de geração em geração em geração. Da primeira até a sexta geração. Então as pessoas falam que Adão era o primeiro homem e Yahshua, o Salvador Jesus, era o segundo homem. Não, a Bíblia fala que depois de Adão ainda teve várias gerações. Aqui a segunda geração a gente sabe que teve Abel e Caim. Quem sabe a história de Abel e Caim sabe que Caim matou Abel, porque Abel, ele, assim pessoal, as pessoas acham que não vai ter muita comparação, mas para mim assim, Abel tinha a personificação do bem e Caim a personificação do mal, tá? Nessa questão assim de porque eles pegaram aqui a fruto do conhecimento, adquiriram a natureza de Satanás, mas mesmo assim ainda a gente tinha a natureza do Criador que está no espírito, né? E Caim matou Abel porque toda vez que Caim ia fazer o sacrifício para o Criador não aceitava de Caim, aceitava somente de Abel. Então todo sacrifício que Abel fazia, o Criador aceitava, o de Caim não. E Caim começou a ter inveja disso, começou a falar, poxa, por que o Criador só aceita de Abel e a minha não? Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Tanto que daí Caim vai matar Abel e o Criador vai e pergunta para Caim, porque o Criador já sabia o que tinha acontecido, ele só queria ouvir da boca de Caim. Caim, cadê o seu irmão? Caim ficou quieto. Aí o Criador pergunta de novo, cadê Caim? Cadê seu irmão? Até que Caim responde e fala, não sei onde ele está. Mas o Criador rebate e fala, você o matou, você fez isso, você fez aquilo. Então, enfim, pessoal. Então o mal já veio aplicado na nossa natureza desde o cair do homem em Adão e Eva. Quando que o Criador tentou cortar isso? Quando que o Criador tentou cortar essa raiz aí do mal? Quando o Filho do Salvador veio aqui. Então eu vou ler aqui, pessoal, para vocês, aqui, ó. Em Coríntios 15, 12. Estamos aqui no Coríntios. Aqui, vou aqui ler Coríntios 15, 21. Para mostrar para vocês que Adão era o primeiro homem. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos os que são de Cristo receberão. Bom, pessoal, como eu estava falando, aqui o cair do homem de Adão e Eva, eu vou mostrar para vocês que a morte entrou no mundo através de Adão e Eva. Então aqui o cair do homem é muito sério, pessoal. 1 Coríntios 15, 21. Uma vez que a morte, a árvore do conhecimento, Satanás, entrou no mundo por meio de um único homem, esse Adão, o primeiro homem da terra. Agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. A ressurreição começou agora por somente um homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são do Mashiach, de Yahshua, receberão nova vida. Então, o que está querendo dizer, pessoal? Assim como Adão morreu lá no Jardim do Éden, quando ele comeu o fruto proibido, o homem caiu aqui, então Adão e Eva, antes de comer o fruto proibido, eles eram um homem puro, limpo, sangue puro. Eles se contaminaram com a morte. E depois só vieram a ressurreição do único homem que ia dar a ressurreição, que é Yahshua, o Salvador. Romanos 5,12, pessoal. Romanos 5,12, vamos lá. Romanos 5,12. Romanos 5,12, vamos lá. Romanos 5,12. Romanos 5,12. Quando Adão pecou o pecado, entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. E é fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta.
Mesmo assim, do tempo de Adão até de Moisés, todos morreram, incluindo os que desobedeceram uma ordem explícita de Yahweh, como Adão desobedeceu. Então, pessoal, aqui está dizendo que a morte entrou quando Adão desrespeitou o Eterno. Então, porque quando o Eterno fez essas duas árvores, colocou essas duas árvores, o Criador falou assim: vocês podem comer todo tipo de fruto, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pessoal. Então, assim, o Criador já tinha advertido Adão e Eva, e mesmo assim eles foram lá e comeram. Comendo esse fruto, o mal entrou, a morte entrou no corpo de nós. Então, aqui em Coríntios 15, 21, nos fala que através de Adão, a morte entrou pelo mundo. E Romanos 5,12 também nos fala a mesma coisa, que Adão, o primeiro homem na terra, deixou que a morte entrasse através do seu corpo, através da semente da árvore do conhecimento. 2, 3, 4, 5, 6 gerações. Como que eu sei, pessoal, que Yahushua é o último homem que veio à terra, que veio em corpo, para salvar nossa alma através do corpo, através da pregação? O apóstolo Paulo fala assim que quando Cristo foi pregado na cruz, ele também foi pregado junto. Mas não foi assim pregado falando no corpo, mas quando foi pregado sua alma, os seus pecados, o corpo dele assim foi pregado junto com o Mashiach. Pessoal, para quem não sabe, o Salvador veio aqui à Terra em forma de corpo humano, porque como Satanás entrou do corpo humano, como Satanás ele tomou posse do corpo, o Criador falou assim: você achou que você está ganhando, né? Isso aí foi uma armadilha para você, Satanás. Isso aí foi para você aprender. Na verdade, pessoal, nosso corpo é uma armadilha, é uma ratoeira para Satanás. Satanás, quando entrou no corpo humano, ele achou que ia estar ganhando. Achou que, vocês me expulsaram daqui, consegui entrar no corpo, na sua criação. Agora a criação sua é minha. Mas só que Satanás não sabia que isso era plano do Criador, porque o Criador sempre está à frente dele, dá um passo sempre à frente, muito passo à frente. Prendendo Satanás no corpo humano, ele mandou o seu filho à terra, não para pregar religião. Yahushua, Jesus, ele não veio aqui pregar religião, tanto que ele vai lá no templo e quebra tudo lá no templo. Ele não veio pregar religião, ele veio pregar contra a religião, ele veio pregar contra Satanás. Ele veio em forma de corpo para mostrar para Satanás que esse corpo não serve de nada, que ele ia pregar esse corpo que Satanás acha que está sob domínio, ia pregar na cruz lá para mostrar para Satanás que quem manda é o Pai, o Criador. Então a pregação de Yahushua foi tudo para mostrar para Satanás, para mostrar para o ser humano que esse corpo carnal, esses olhos mundanos que só está de olho em tudo que está aqui, não vale nada. Pregou lá para humilhar Satanás. Satanás não queria que o Salvador fosse pregado na cruz. Ele não queria, porque ele sabia que se fosse pregado ele ia ser derrotado lá na cruz. Ele foi derrotado na cruz. Aqui, quando o Salvador veio aqui nos salvar, nos livrar dos nossos pecados, ele pregou Satanás na cruz também, porque Satanás está no nosso corpo, o espírito e a alma do Criador. Mas o corpo rege a raiz de Satanás, pessoal. Estou falando uma coisa muito séria para vocês. Então vamos lá, Números 21, 8, 9. Números 21, 8, 9. O Eterno lhe disse. Aqui, pessoal, Números 21, 8, 9, eu vou provar para vocês que o corpo do Salvador representa também o corpo de a serpente, que em Números 21, 8, 9, quando o pessoal lá no deserto estava reclamando de que eles já estavam cansados daquela comida, comer sempre a mesma comida, não tinha outra comida diferente, outra comida, o Criador mandou com praga várias cobras, e essas cobras começaram a picar eles e não parava mais. Então eles foram até o Moisés e falaram assim: Moisés, pede para essas cobras parar, pede para o Criador parar com isso aí, com essas pragas. E aí o Criador pediu para que Moisés fizesse uma cobra de bronze, e que todas as pessoas olhassem para essa cobra, seria curado da picada da cobra. O que quer dizer, pessoal? Nesse versículo, Números 21, 8, 9, e que eu quero dizer que o corpo do Salvador de Yahushua, ele veio em forma de corpo de homem para pregar na cruz e mostrar que esse corpo também representa a serpente, pessoal, representa Satanás.
Muito forte, pessoal, que eu estou dizendo. Dizer uma coisa dessa, fala assim, é loucura, mas a própria Bíblia está dizendo aqui para nós, que o Criador pediu para Moisés fazer uma serpente de bronze, para que todas as pessoas que fossem picadas pela cobra e olhassem para essa serpente, eles fossem curados. Essa serpente, pessoal, que representa figurativamente Yahshua, Salvador, e a cobra, eu vou colocar a imagem só para vocês verem a cobra. Então aí é Moisés mostrando a cobra de bronze. Aí novamente a cobra de bronze com o Yahshua no fundo. Cobra de bronze e o Yahshua pregado na cruz. Eu vou mostrar para vocês aí como que é. Essa cobra de bronze aí representa Yahshua. A Bíblia nos fala. E é para provocar mesmo o Satanás, porque Satanás era uma serpente rastejante. Essa de bronze colocado lá, essa não tem, é diferente. A Bíblia fala que para nós é diferente essa serpente, que é para nós curar. E como que nós curamos da picada da carne? Porque quando ele foi ludibriado pela serpente, nós fomos picados pela serpente lá no Éden. Como que nós curamos desse veneno? Olhando para o Salvador na cruz, olhando para o Salvador. É isso que essa passagem em Números nos fala, que se nós olharmos para o Salvador na cruz, nós vamos ser curados da carne. Então nós temos que voltar os nossos olhos para Ele, pessoal. Pede arrependimento, perdão. Orem sempre, pessoal. Para matar os desejos da carne, pessoal, o que a gente tem que fazer? Jejum, pessoal. Jejum. O que é jejum? Aquilo que você mais gosta, aquilo que você não consegue ficar sem, pessoal. Comece por isso. Fica 1, 2 dias. Tem gente que faz de alimento, mas tem que tomar cuidado com o alimento. De repente você faz uma dieta, um jejum de água e um pão sem fermento, tá? Um pão sem fermento no dia. Mas o jejum, pessoal, nada, é deixar de você fazer o desejo da carne, aquilo que você mais gosta de fazer, parar de fazer e trocar por oração. Orar, pessoal. Aí você está deixando de alimentar o corpo para alimentar o espírito. A Bíblia fala que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra será alimentado também o espírito. Então isso quer dizer que a gente tem que alimentar da palavra. O que é esse alimento do espírito? É a Bíblia, é a oração, pessoal. Essa é a ferramenta para nós matar o corpo. Essa é a maneira que a gente vai pregar o corpo na cruz junto com o Salvador. Matando o corpo. A natureza de Satanás está no nosso corpo. Então, vamos lá, pessoal. Continuando aqui. Romanos 8:3. Romanos 8:3. Vamos lá. Romanos 8:3. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Ial fez com que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Olha aqui, pessoal, o que ele está dizendo em Romanos. Como ele está dizendo que Yahshua, o Salvador, veio no corpo do ser humano para provocar Satanás, para mostrar para Satanás que ele não tem poder, ele não tem controle. Olha só como que é forte isso. Como é forte isso, pessoal. Então, o Criador mandou o seu Filho em semelhança da nossa natureza humana pecaminosa. Ele só não era pecador porque ele não veio, pessoal, no corpo através do sexo. É isso que as pessoas têm que entender. Nós somos pecadores porque na relação do sexo é pecado. Por isso que Davi fala, eu fui concebido pela minha mãe através do pecado, mas Yahshua, o Salvador, não veio através do corpo pecaminoso, que é através do sexo. Ele veio através da Virgem Maria, por Espírito Santo. Coríntios 15:35-45, falando que o Yahshua era o último homem. Vamos lá. Coríntios, aqui, 1 Coríntios 15:35-45, pessoal. As Escrituras nos dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Primeiro veio o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra,
enquanto o segundo homem veio do céu, pessoal. Olha só que chique, hein? Esse veio do pó da terra e esse veio do céu, o último homem da terra. Estou dizendo, irmãos, que o nosso corpo físico não pode herdar o reino de algo. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Aqui está dizendo, pessoal, que quando o Criador, quando vier o retorno de Yahshua, o Salvador, que eu acredito que está próximo, está chegando muito próximo, que é o arrebatamento. Se você não sabe o que é arrebatamento, eu acho que você deve ter visto aquele filme Deixados para Trás. Então é mais ou menos aquilo que está para acontecer, que as pessoas estão esperando. Eu estou aguardando o arrebatamento. Quando ele fala aqui com que o corpo, esse corpo carnal nosso, pessoal, não pode herdar o reino do céu, porque nós somos transbordados em pecado. Nós somos sujos. Mas quando o Filho do Salvador vir aqui nos salvar, ele nos dará um corpo novo, um corpo renovado. Esse corpo aqui, ó, não vale nada. Esse corpo aqui, ó, o Criador não quer saber dele, não. O corpo quer saber da alma, porque a alma, ele vai dar uma alma num corpo novo. Então, pessoal, o que eu quero trazer aqui para vocês aqui, nesse estudo, é mostrar para vocês que o nosso corpo que ainda está aqui, o corpo físico, esse corpo, ele ainda está sobre o controle de Satanás. Satanás ainda está sobre o nosso corpo. Nossa mente, a nossa alma está no meio dessa briga espiritual entre corpo e alma, espírito e corpo. O que o corpo quer fazer, o espírito não quer. Então sempre quando você pensa daquele jeito, nossa, mas que vontade de fazer isso, mas parece que alguma coisa em mim fala que não, é melhor você começar a escutar essa voz, é melhor você começar a escutar isso, pessoal, porque pode ser que retire você de uma grande encrenca, pode ser que te liberte de algo, pessoal. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe para mais pessoas. Não vai ser monetizado o vídeo. Eu não disse, eu não quero dinheiro de ninguém, não quero nada. Eu quero só saber se vocês entenderam. Que o nosso corpo ainda está sob o domínio de Satanás e nós temos que matar ele todos os dias através de jejum e oração. E que o Espírito Santo, do Criador, ele já está no nosso corpo, ele mora no nosso corpo. É por isso que a Bíblia fala que o nosso corpo é a igreja, é o templo, e que ele não habita em templos feitos por mãos de homem. Ele está aqui já. Ele foi ganho quando o Salvador morreu na cruz por nós. O Espírito foi ganho. Agora nós temos que ganhar a alma. E nossa mente não pode estar ligada ao corpo. A nossa mente tem que estar ligada ao céu. Sempre ao céu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz do Criador e do Eterno. Pessoal, mais uma vez, é hora do arrependimento, é hora do perdão. Tudo indica que abril está para ter um grande acontecimento. Abril de agora, pessoal, está para ter um grande acontecimento que vai chocar toda a humanidade. Espero que não aconteça. Eu, de verdade, pessoal, espero que não aconteça. Mas se acontecer, estejam preparados, pessoal. E se cuidem. Valeu.